iniciando, nesse momento, mais um programa da nossa APCD TV. Trata-se de uma iniciativa, como já foi colocado aqui, que visa, além de divulgar as coisas da nossa associação, levar para a comunidade informações sobre odontologia, sobre as questões ligadas ao exercício dessa odontologia, as questões técnicas relacionadas ao desenvolvimento da nossa categoria. No ano que vem, 2026, nós vamos estar completando o primeiro centenário da nossa APCD. Essa APCD que começou como a ORP, passou a ser a ORP e finalmente, por conveniências associativas, ela se transformou na APCD. Então, em função disso, nada mais justo que nós repassemos a nossa história, a história da maior representatividade, da maior representação da odontologia na cidade, desde então, desde há uns 100 anos atrás. Eu trago hoje para conversar conosco dois colegas que vivenciaram boa parte dessa trajetória, Dr. Fleury Batista de Luca e Dr. Luiz Gonzaga Moreira. Eu peço que vocês se apresentem, Fleury, depois o Zaga. Fleury, por favor, fale de você e as expectativas que você tem em relação ao futuro da nossa associação. Bom, só para ter uma ideia, eu sou Fleury Batista de Luca, sou de São José do Rio Preto desde os 3 anos de idade. Hoje, então, estou com 87 anos de São José do Rio Preto. E a Associação Odontológica, para mim, foi uma segunda casa. Uma casa onde eu entrei como sendo um associado iniciante, logo que me formei, onde naquela época não tínhamos uma sede própria. Naquela época as reuniões da diretoria eram feitas na Dental Rio Preto, onde tínhamos sempre no horário matinal, da tarde, nós tínhamos sempre um joguinho de dado lá para ver quem pagava o café, e ali eram feitas as reuniões da diretoria, porque a turminha estava reunida e aproveitava tratar dos assuntos da Associação Odontológica, né? Então é uma história muito gostosa, muito grandiosa, porque nós vivemos uma época muito boa da odontologia, em que, quando eu entrei de sócio, éramos poucos sócios. Logo depois, isso daí eu me formei em 57, e em 68 foi quando a gente já estava bem entrosado, e Dr. Joaquim Moreira, grande e saudoso Joaquim Moreira, nos incentivou, numa reunião de boteco, a formar uma chapa para concorrer à diretoria da Associação Odontológica, porque ele achava que a gente podia desenvolver com juventude e tal, aquela coisa toda, e nos entusiasmou, né? E falou que eu que tinha que ser o candidato a presidente, e que eu que... Aí ali mesmo já começamos a escolher a diretoria. Eu falei que só iria para a presidência se ele fosse para vice, porque ele tinha mais tempo de vivência de odontologia. Nós não tínhamos nada, nós estávamos começando, né? Então, nessa época, nós formamos uma chapa, concorremos e começamos a desenvolver uma política associativa, da qual nós participamos depois por muito tempo, né? Sendo assim, em 68 nós fomos eleitos pela primeira vez presidente da Associação Odontológica, com muito orgulho. E a nossa turminha era uma turminha ativa. E nós fomos substituir o Dr. Darcy Carramona, grande presidente também que passou por aqui, não é? E o Dr. Darcy Carramona também nos ajudou em seguida, porque naquela época ganhava-se eleição, mas não se perdia amizade. E éramos todos associados fervorosos da Associação Odontológica e queríamos ter alguma coisa a mais para a odontologia. Muito bem, doutor Fleury, mas nós vamos falar mais, Fleury. Tem muita história.
Pensa Sim. bem, você está dizendo aí da tua formatura, do seu início na PCD, Sim. então veja até hoje, quer dizer, é uma boa estrada. Então eu vou passar a palavra para o doutor Luiz Gonzaga Moreira, que também tem muito a falar na história da PCD. Pois não, eu sou Gonzaga Moreira, nome de Guerra Zagão. Mas essa história que o Fleury iniciou aí, falando do Joaquim Moreira, que é meu pai, nós temos uma passagem em que ele fazia parte da comissão de construir a sede lá, primeira na Avenida Badi, e nós fomos ajudar a fazer uma limpeza no terreno. Nós nem pensávamos em ser dentista na época. Lembra disso? Tempo bom também. Mas a história da odontologia, da Associação Odontológica, meu pai mudou para cá em 48, em 50 ele ficou amigo do Raul Silva, que foi um dos fundadores da associação. Bem lembrado. E ele passou a procurar os colegas e deu um novo início à Associação Odontológica. Então, daí nós passamos a integrar também o movimento, depois fizemos nos formar e continuamos aí com o Fleury, o primeiro presidente novo na época, e desenvolvemos a associação, passou para a PCD, aí deu início ao movimento de ampliar a entidade, na qual nós conseguimos a doação dessa área toda aqui para montar uma nova associação, um novo prédio físico para abrigar a Associação Odontológica e, na época, depois a PCD, Regional de São José do Rio Preto. Bom, o depoimento do Dr. Fleury e do Dr. Zaga, ele passa assim, muito rapidamente sobre a grande história, né? A história gloriosa da nossa associação. Eu não era dentista, Zaga, Fleury, e era amigo dos filhos do Dr. Alarico Eichel, que era vizinho do terreno no qual foi construída a nossa primeira sede. Eu vi, Fleury, muitos, hoje meus colegas, batendo preguinho nos tacos para colocá-los, não é? Tinha que fazer isso, né? Para dar retenção a esses... Nós participamos disso. Então, e eu lembro disso, eu lembro. Quer dizer, eu fui da nova guarda, né, da Jovem Guarda na associação, quando cheguei, eu já peguei o trabalho que vocês fizeram. Eu já peguei uma associação que tinha a primeira sede própria da odontologia do Brasil. Vocês lembram disso, né? Não sei se é do Brasil, mas no estado de São Paulo não tinha uma entidade do no Brasil. Eu ouvi isso, Zaga, lá na PCD Central, né? Verdade. Lá tinha essa história. A PCD Central funcionava numa sala lá na Avenida São João. E nós já tínhamos aqui essa sede, obra e arte de vocês. Fleury, você é endodontista. Sim. E um dos primeiros colegas a dizer, eu sou endodontista. O que você tem a me dizer sobre isso? Há uma dificuldade grande naquela época da gente se especializar em alguma carreira, alguma cadeira, porque não existia na faculdade, na época que eu me formei, a endodontia era dada no último estágio do terceiro ano, que era o último ano de estudo. E a gente saía de lá sabendo muito pouco, quase nada, né? E aí fui procurar quando eu resolvi ser endodontista, eu fui procurar onde aprender a ser endodontista. Não existia curso disso daí. Em São Paulo, no Brasil, não existia curso de endodontia. Então eu procurei em São Paulo. Na época tinha o meu colega de turma, o Emil Razucchi, que foi deputado depois, que foi um político ativo, né? E que representou muito bem também a odontologia. Eu fui atrás dele lá, que nós tivemos a oportunidade, formamos juntos, tivemos a oportunidade de
por um período lá termos o mesmo quarto, né? Então fomos bem amigos e éramos chamados até de primos, que a gente tanto que andava junto, né? Então eu fui atrás dele, saber dele onde eu procuraria essa informação toda da odontologia. E através dele nós chegamos ao Dr. João Pereira Lima, que era professor da Faculdade de Odontologia da USP, e ele abriu as portas para mim para ficar assistindo às aulas cotidianas lá da faculdade. E logo em seguida, na primeira semana que eu fiquei lá passando com ele, ele já perguntou o que eu estava fazendo durante o dia em São Paulo. Eu falei, eu estou procurando o que fazer, porque não tinha nada o que fazer, porque as aulas eram noturnas lá da endodontia. Então, ele me convidou a participar do consultório dele. Vejam só como me recebeu de braços abertos, João Pereira Lima. Foi um paizão para mim na endodontia. E lá eu tive a minha formação assistindo ele trabalhar e perguntando para ele como fazia isso, como fazia aquilo, por que fazia isso, por que fazia aquilo. E assim foi a minha formação. Daí para frente, eu acabei me formando assistindo todos os cursos que apareciam no Brasil. Todos os estrangeiros que vinham falar aqui eu estava assistindo, não é? E assim foi a minha informação toda, e lendo bastante, acompanhando. Tive facilidade na Faculdade de Odontologia de Araraquara, porque eu me formei lá e passei também a frequentar bastante a faculdade. Logo em seguida foi formada a Faculdade de Bauru, e por sorte minha eu tinha 32 colegas de turma trabalhando dentro da Faculdade de Bauru. Um deles foi o diretor da Faculdade de Odontologia de Bauru, José Mondelli, que nós tivemos o prazer de morar junto na República, né? E acompanho ele até hoje. Ele formou um grupo lá, a família, equipe Mondelli, uma coisa assim, né? E essa turminha aí a gente se comunica até hoje diariamente. Até chegam a me acordar de madrugada com o tilim-tilim do telefone lá, mandando WhatsApp. Né? Mas é uma turma muito gostosa da gente ter. E assim eu me formei em endodontia. Não existia curso de endodontia. Hoje existem profissionais formados com mais gabarito que eu, com certeza. Eu estava na faculdade e eu lembro que iam alguns colegas de Rio Preto lá fazer estágio ou fazer cursos e você estava entre eles. Você ia de Galaxy. Então nós, estudantes, e eu que pretendia vir para Rio Preto ser dentista, falava, nossa, eu vou ficar rico também. Fleury, eu não sei se ele ficou rico, se ele não ficou, mas eu sei que o Fleury sempre foi um líder, e sempre, porque isso eleva a profissão, não é? O sucesso profissional, aqueles nos quais você se espelha, fazem com que você valorize cada vez mais a odontologia. Vou passar a palavra para o Zaga para ele contar um negócio, mas eu vou te dar um toque, Zaga. Eu lembro você fazendo radiologia em Piracicaba, foi isso? Estou enganado? Foi. Em 79, a função de eu procurar me especializar em radiologia foi o fato de eu fazer cirurgia bucal, e comecei a receber muitos pacientes indicados por colegas. Então, para ter mais noção e percepção dos casos, a radiologia ia me dar para poder resolver mais a contento os problemas. Então eu fiz em Piracicaba, que pertence à Unicamp, a especialização em radiologia em 79. Aí, tranquilamente, comecei a fazer cirurgia bucal. Aí depois vieram os implantes, só que eu não entrei no implante porque parecia mais caro para retirar do que para colocar. Então eu fiquei muito com o pé atrás nesse aspecto do implante, porque parecia para tirar implante agulhado, implante de parafuso lá, que eu não sei. Não, os implantes malucos. Ô Zaga, eu me lembro, o primeiro, para quem não sabe, eu acho que os meus colegas que fazem implante hoje,
avançaram muito nessa especialidade tão aguardada por nós, né, dentistas mais velhos, mais antigos, mais experientes. É só a melhor, né? Eu realizei no meu consultório, eu era secretário de saúde na época. E não por isso, mas eu tinha bastante contato e eu trouxe um professor da USP, que foge o nome, me desculpem, eu vou lembrar ao longo da nossa conversa, vou lembrar. E ele deu no meu consultório o primeiro curso de implante ósseo integrado. Nós fazíamos implantes da forma como o Zaga falou, enfiava a agulha para todo lado, depois torcia a ponta e colocava um dente, é isso? Aqueles justa-ósseo, moldava como se fosse uma estrutura de ponte móvel, colocava embaixo, fechava... Desses eu cheguei a fazer. Então, justamente, eu sei dessa história sua, depois eu vou falar. Mas eu fiz esse curso no seu consultório. Esse curso o Zaga fez, lembra, Zaga? Então nós tínhamos 12 colegas, eu não vou falar não porque eu esquecer de alguém, mas foi a primeira iniciativa e alguns deles abraçaram a implantodontia como especialidade. Então foi o pontapé inicial da escola, não é? Da formação de implantodontistas em São José do Rio Preto. Fleury, eu lembrei agora, né, o Fleury foi presidente da associação, eu já dentista, né? Então eu lembro dos embates seus com o Shizuigami, né? Shizuigami era um profissional muito conceituado, mas no nosso meio ele era bastante polêmico. E eu lembro uma vez de uma polêmica criada lá, quando nós tentamos fazer o primeiro congresso, não seria congresso, né? Um encontro dos colegas seria como uma prata da casa. Cada um apresentava. Você lembra disso? Né? Lembro bem. Eu lembro bem que já era naquela época a gestão do Bianco, do Delcio Bianco, que nós tivemos uma reunião da turma lá da diretoria, né? Que eu fazia parte também, e o Zaga também fazia. Esse grupinho, naquele tempo, não desgrudava. Essa eu já fazia, eu falei. Então, nessa reunião aí, eu estava acompanhando, porque eu estava frequentando sempre São Paulo, quando eu fui presidente. Depois, quando o Delcio Bianco foi presidente, ele falou para mim: eu só vou ser presidente se nas reuniões em São Paulo você for me representar, porque eu não quero ficar em reunião. Então, eu fiquei como vice dele e continuei indo nas reuniões. E eu acompanhava as semanas odontológicas, naquele tempo eram semanas odontológicas, né, que se faziam aqui, ali e tal, sei o quê. E eu cheguei e propus para a turma: vamos fazer uma semana odontológica nossa aqui, né? E nós estamos ficando atrasados com relação à odontologia, né? Vamos fazer uma primeira semana odontológica aqui. E o pessoal ali: mas quando é que seria isso? Eu falei assim: isso daí era julho. Eu falei: vamos fazer em setembro, porque tá vago. Eu já perguntei em São Paulo como é que a gente não coincidir as semanas odontológicas no mês em alguma outra regional, né? Então eu cheguei: não, nós vamos fazer em setembro. A turma: não, mas está muito em cima, tá, não sei o quê. E eu propus lá: gente, se der prejuízo, eu pago. Se der lucro, é da associação odontológica. Você já estava rico? Hã? Você já estava rico? Não, eu era metido. Eu falei: não, eu pago, porque eu tinha consciência de que eu conseguiria professores, que eu conseguiria tudo, porque eu tinha contato com o pessoal, né? E aí o pessoal fala: não vamos querer isso, mas se for assim, nós vamos topar. E aí o Shizu foi contra, então nós tivemos que encostar ele na parede, que todo mundo já tinha concordado, só faltava ele. Fleury, para complementar o que você está falando, essa semana ela frutificou de uma forma... Nós maravilhosa. Ter mil participantes.
No Congresso. No Congresso, porque O depois de maior semana... Congresso nosso foi em 78. Daí nós nos transformamos, essa pequena semana odontológica que você se refere, ela virou o Congresso Internacional, porque nós passamos a trazer professores estrangeiros, especialmente os argentinos, porque a Argentina era o país de maior conceito da odontologia. Na época, argentina. E eu tive a honra, Fleury, de presidir a 6ª semana, né? Depois nós realizávamos de 2 em 2 anos. Sim. Então, porque sempre na vaga de São Paulo. Que sobrava São Paulo fazendo de 2 em 2 também. Nós fazíamos no ano que não fizesse. E hoje é o maior congresso odontológico do mundo. Mas como assim? A ADA é o maior congresso odontológico do mundo. Ele reúne mais de 100 mil colegas ao longo dos vários 5 dias que ele se realiza. Então, Fleury, essa iniciativa de vocês foi realmente uma coisa extraordinária. Nesse momento de eu me dedicar à cirurgia bucal, eu visitei o serviço em Buenos Aires do professor Guilherme Reis Centeno, que era o livro de cirurgia que tinha melhor na época. Depois, o primeiro professor estrangeiro que veio a Rio Preto, eu que o trouxe aqui. Engraçado que vários colegas levaram o livro para ele fazer dedicatória, o Reis Centeno. Aí depois veio o Graziani, né? O Graziani era o maior nome no Brasil. No Brasil, é uma cópia do... aqui, não sei se vocês recordam, o Nicolas Parula. O Parula. Parula foi o pai da dentística, era um argentino, né? O melhor aluno de Araraquara até hoje, ao se formar, recebe o prêmio Parula, pela Faculdade de Odontologia de Araraquara. Mas ele não teve aqui. Parula não. Aqui em Rio Preto não. Teve o mexicano, como é que chama? Que fazia mágica, que fazia... Eu sei que vocês traziam todo ano. Ficaram amigos, iam tomar chopp junto, daí o cara tinha que vir todo ano, toda jornada. Ficaram amigos nossos também. Um congresso que veio um americano fazer sobre ortodontia, veio um argentino, Mário... pena que a gente, a memória nossa precisa chegar lá, né? O Tico e Teco se reuniu. Mas mais o argentino, que tinha contato com o Shizu, que veio para cá. Então, enquanto a gente está esquecendo coisa do passado, é um bom sinal. É bom sinal. É bom sinal. Nós não podemos esquecer o que comemos na janta. Bom, então, gente, olha, foi um prazer receber vocês. Eu acho que essa é uma pincelada, nós temos que voltar a conversar. Lembrar que o professor Adail Vettoraro é da época de vocês, ele não sei se terá condições, mas eu quero incluí-lo num programa desse, nem que seja online, né? Trazê-lo aqui para conversar conosco. E o Humberto Sinibaldi. Eu consegui localizar aqui. Vamos ver se localizamos o Lourival Polizelli também. Lourival Polizelli. Eu tenho contato com ele. Nela estão contidos os nomes dos associados de 1966. Não é? Então, quantos Fleury tem aqui? 60. 60 profissionais, todos os profissionais que militavam na odontologia na época, não é? Bom, e que colaboraram com a entidade. Não, aqui estão aqueles que construíram a associação. Essa história que vocês contaram do final da década de 60, não é? Durante a década de 60, a construção da nossa primeira sede, e depois participaram ativamente do movimento político que nós tivemos para conseguir essa área aqui, que tem 14 mil metros. Por sinal, Fleury, eu quero, na presença de vocês, conclamar a nossa classe a somar esforços para que nós possamos manter essa sede. Nós estamos tendo dificuldade. Nós passamos por um período aí em que as dificuldades fizeram com que nós
praticamente abandonássemos esse espaço e interrompêssemos as atividades que estão aí, ó, a semente delas, vocês relataram, vocês contaram, tá? Então, chamar toda a nossa categoria para se reunir. Vocês dois têm me ajudado muito, né? Nós temos feito aqui um trabalho no sentido, primeiro, de enfrentar os problemas econômicos, os problemas políticos e depois, daqui para frente, mantermos isso funcionando. Zaga, muito obrigado pela sua presença, tá? É muito importante. Você é fazer uma referência. Você é muito uma referência ao almoço dos veteranos. Isso, perfeitamente. Então, isso aí iniciou-se na década da gestão do Alcaide? Não. Esse que eu falei, eu falei que ele era calvo. Ele quer que eu me lembre quando ele não lembra. Gozado. Hoje em dia peço para minha esposa me lembrar. Estava o pessoal fugindo da entidade. Ele falou: você tem conhecimento dos novos que você participa e dos antigos, mais velhos. Você não quer fazer uma reunião? Aí eu propus fazer almoço dos veteranos. Isso já tem 30 anos. Almoço dos veteranos. É criação do Zaga. Quem é veterano? Tem 30 anos de formado, é veterano. Então a gente começou a chamar esse pessoal a visitar, um apoio magnífico na época do Bianco, que ele visitou Bianco um por um. Trabalhou muito. Isso. Visitava um por um. E surtiu efeito, e até hoje nós temos aí uma grande presença dos profissionais. Tem uma passagem interessante, que nós chamamos umas meninas colegas, e elas, não, eu não sou, porque veterana, 30 anos. Hoje elas tomaram conta. Parece reunião da Luluzinha, gente. Toda a maioria é de meninas, né? Que é muito bom, elas participam. Então nós vamos ter agora, sexta-feira, um almoço dos veteranos. Eu ia lembrar. O apoio atualmente do Fleury e da Sônia. A Soninha Bugatti, ela é fantástica, ela traz a meninada mesmo. Viu? Isso é muito bom. Então, fazendo referência a esse almoço, ele faz parte ele vai marcar, viu, Zaga, o início das comemorações do centenário. É isso que nós vamos utilizar uma coisa que permaneceu, está sólida, vai acontecer. Eu acho que o número de participantes é muito grande, né, hoje em relação àquilo que foi no passado. Bom, Fleury, eu quero também agradecer a sua presença, tá? Você é uma figura, para mim sempre foi assim, um espelho, né? Eu acho que eu queria ser igual o Fleury, porque afinal de contas lá na faculdade eu vi ele chegar de Galaxy, falar, se vou chegar em Rio Preto eu ainda vou ter um Galaxy. As suas considerações finais. Eu só queria lembrar que foi na época do Adair Vettorazzo, como prefeito, que nós tivemos o nosso valor político mais elevado, não é? E através dele é que nós conseguimos o primeiro terreno, que depois nós conseguimos transformar nesse aqui na época do Wilson Romano Calil, que era o Jurandir, o presidente. Porque nós tínhamos escolhido numa reunião na associação, entre duas sedes dois espaços que o Adair ofereceu para nós, um espaço muito pequeno lá na beira da represa. Por influência do Hélio Seixas. Mas naquela época lá, o Joaquim Moreira ajudava o Hélio Seixas também, porque ele falava, não, nós vamos botar esquivo da cática, você sabia lá da gente o que pensar naquela. Eu fiquei rouco naquela noite da Assembleia para escolher o terreno, tentando, perdi por um voto. Em vez de escolher um alqueire aqui, escolhemos 5.000 metros lá na beira da represa, né? Mas continuamos trabalhando tudo junto e conseguimos, na época do Wilson Romano Calil, transferir para cá a doação. E agora aqui nós temos 13.000 metros, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais de 13.000 metros. Nós ganhamos uma quadra. Ganhamos uma quadra e depois aumentamos outra. Porque uma rua.
Não, é como já tinha uma quadra antes fechada a rua, nós solicitamos fechar o segundo. Então, agrupou a área que nós tínhamos, a rua e mais um lote. Daí, na minha época, nós fizemos 2 quadras de tênis. Né? Bom, gente, muito obrigado. Eu acho que a história da associação merece muito esse papo e muito mais. Nós vamos voltar com... Tem muita coisa para ser contada. Tem muita coisa. Só uma coisa. Iniciou-se a sede primeira com a doação do terreno lá pelo Célio dos Santos. Isso, a hora que você começou a falar, eu lembrei do nome Célio dos Santos, tem que ser lembrado, porque o primeiro terreno, que era pequenininho lá, né? E nós construímos uma bela sede naquela época também, né? O primeiro terreno foi o Célio dos Santos que deu. O Célio deu metade, ele ia construir uma casa, ele deu metade do terreno. Ele não é bem metade, deu uma partezinha, um adendo ali do terreno dele. É isso aí. Bom, gente, então fizemos um grande programa, né? Nós repassamos aqui a história da associação. E é isso que eu quero continuar fazendo, gente. Eu quero buscar resgatar o passado para que nós possamos construir o presente e o futuro da nossa associação. Dentistas, odontólogos da época, por favor, vamos conhecer a Associação Odontológica, venham conhecer que patrimônio nós temos aqui, o que nós já temos quadra de tênis, piscina, temos, vocês não imaginam como isso aqui é lindo. Como isso aqui é um clube do dentista que pode se tornar um lar nosso, um segundo lar, como era já antigamente. Hoje está meio abandonado. Vamos voltar a frequentar isso aqui, porque isso aí dói para a gente que começou isso aqui, sentir que isso aqui não tem mais frequência. Vamos frequentar, vamos nos unir novamente, vamos fazer a Associação Odontológica ter um valor outra vez e que a profissão seja erguida novamente. Eu falo minhas palavras, as palavras do Fleury, mas eu acho que teria que estudar uma maneira de fazer um trabalho junto aos alunos das faculdades de odonto que tem em Rio Preto, para ver se eles venham frequentar, venham conhecer, para no futuro serem sócios, ou podem ser sócios acadêmicos, para poder ter vínculo com a entidade. É isso. Bom, então... Muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo. Cabe a nós, como eu tenho dito para vocês, e vocês têm colaborado, para que a gente resgate, inclusive, né, os nossos associados mais antigos, não é? Que vivenciaram a associação durante algum tempo, e que por falta de chamamento, né, se afastaram da associação. Bom, então eu agradeço a presença de vocês, acho que foi muito importante, foi muito bom esse bate-papo. Eu quero voltar, porque a associação, a história da associação é muito rica e, embora vocês não tenham participado, eu não tenho participado, além daquilo que a gente disse, tem muita coisa para trás e nós não fomos testemunhas dela. Há 100 anos não, né, Zaga? Então, eu agradeço a audiência dos senhores. A PCD TV pretende trilhar um caminho, né, se tornar uma instituição dessa nossa PCD. Me agradeço a audiência de vocês. Tá? Muito obrigado.